Uma estudante de 20 anos que estava se preparando para os estudos em casa desapareceu em circunstâncias muito estranhas. Desde os primeiros minutos da investigação, havia muitas pistas incomuns e contraditórias neste caso, mas encontrá-la não foi possível durante 3 anos. No final das contas, os detetives conseguiram avançar neste caso, mas quanto mais eles descobriam, mais confusa se tornava essa história. No final, esse desaparecimento se tornou um dos casos mais misteriosos do estado. E mesmo depois que o caso foi encerrado, muitos ainda têm perguntas. Toda vez que investigo uma nova história criminal, fico curioso sobre quais são os motivos do criminoso e quem ele era antes. Por exemplo, o que pode levar um morador comum do interior a se tornar um assassino de aluguel? Recentemente comecei a assistir Leaky. A série é baseada em fatos reais e conta a história de um matador da maior organização criminosa do Extremo Oriente, a Obshchak, no início dos anos 90. Pavel morava com a família na taiga, na região de Khabarovsk. Cuidava da casa, criava os filhos, caçava. Para não viver sempre no aperto, ele decidiu se mudar para Khabarovsk e virar motorista. Mas logo na primeira corrida, tudo termina em assassinato. No fim, Pavel passa a caçar não mais ursos, mas pessoas, para ser visto como um dos seus pelos passageiros e não como uma testemunha. O diretor da série, Yuri Bykov, que já havia dirigido Método e A Fábrica, transmite em Os Tempos Difíceis, de forma muito precisa, a atmosfera citônica dos anos 90, sem romantização. Já foram lançados vários episódios no Oco e eu tenho para vocês um código promocional 1990 para 60 dias de assinatura por apenas R$1. Acesse o link na descrição e assista a Os Tempos Difíceis junto comigo. Holly Lynn Bobo nasceu em 12 de outubro de 1990 em uma pequena cidade americana chamada Darden, no estado do Tennessee. Era um lugar tranquilo e pacato, com uma população de apenas algumas centenas de pessoas, longe das grandes cidades. Holly morava lá com seus pais e seu irmão mais velho. A família deles gostava de passar tempo ao ar livre. Eles faziam trilhas, pescavam e nadavam nos pequenos rios que passavam perto da cidade. Além disso, Holly gostava de cantar e frequentemente participava dos cultos na igreja. Depois de terminar o ensino médio, a jovem decidiu cursar medicina e se tornar enfermeira. Por isso, Holly ingressou em uma unidade da Universidade do Tennessee, que ficava na cidade vizinha. Em 2011, quando tinha 20 anos, a jovem dedicava a maior parte do seu tempo aos estudos, buscando obter as melhores notas. Além disso, ela tinha um namorado com quem estava desde a escola, e o casal fazia grandes planos para o futuro. Holly continuava morando na casa dos pais, já que até a universidade dela eram apenas alguns minutos de carro. Ela também não tinha pressa de sair dessa casa, pois seu pai a havia construído sozinho, e esse fato tinha grande importância para a família. No dia 13 de abril, Holly acordou às 4h30 da manhã para se preparar para a aula. Algumas horas depois, seus pais saíram para o trabalho, e o irmão da garota ainda dormia. Às 7h30, seu namorado ligou e disse que planejava ir caçar em um grande terreno que pertencia à avó de Holly e perguntou se ela tinha certeza de que seus parentes não se importavam que ele caçasse lá. Eles conversaram por alguns minutos e a garota disse que logo iria sair para a universidade. Algum tempo depois, o vizinho de Holly saiu de casa e estava prestes a entrar no carro, quando de repente ouviu um grito agudo vindo da direção da casa da família da garota. Pensando que algo poderia ter acontecido com algum dos vizinhos, ele contou isso à mãe, que então ligou para a mãe da Holly. A mãe dela tentou ligar para a filha, mas a garota não atendeu o telefone. Preocupada, a mãe decidiu voltar para casa e verificar se estava tudo bem. O irmão dela, que ainda estava dormindo naquele momento, não acordou com o próprio grito, mas logo depois o cachorro deles no quintal começou a latir alto, e então ele decidiu ir até a janela para ver o que estava acontecendo. O irmão viu que sua irmã estava na garagem e ao lado dela havia um homem desconhecido. Ele não o reconheceu, pois o homem estava vestido com uma roupa camuflada. No entanto, o irmão imediatamente pensou que era o namorado da Holly. Ele sabia que o rapaz pretendia caçar no terreno da avó deles ali perto e ele costumava usar roupas camufladas. Como a garagem ficava relativamente longe da janela do irmão, ele não conseguia ouvir sobre o que Holly conversava com aquele homem. No entanto, pelo tom de voz dela, ele achou que a garota estava incomodada com alguma coisa. Ele decidiu ligar para a mãe e perguntar se Holly ia para a faculdade naquele dia ou se tinha resolvido ficar em casa e chamar o namorado. A mulher o interrompeu e gritou que aquele não era o namorado dela e mandou o filho pegar a arma imediatamente e atirar nele. O rapaz ficou muito surpreso e perguntou novamente se ela estava falando sério, ao que a mulher respondeu sim e desligou o telefone.
O irmão voltou para a janela e viu que Holly estava indo em direção à floresta, que começava ao lado do terreno deles. O homem de camuflado caminhava ao lado dela, segurando sua mão. Mas dessa vez o irmão percebeu que ele era visivelmente mais alto e maior que o namorado dela. Naquele momento ele ainda estava confuso. O rapaz tentou ligar para a irmã, mas ela não atendeu. Ele também tentou ligar para o namorado dela, mas ele também não atendeu. Enquanto isso, sua mãe já havia ligado para a polícia, mas como ela trabalhava no distrito vizinho, a chamada foi encaminhada para outra delegacia. Logo depois disso, o filho ligou de volta para ela e contou que Holly tinha ido em direção à floresta com um homem. Em seguida, ele pegou sua arma e saiu para fora, mas naquela altura sua irmã já não estava mais à vista. No entanto, dentro da garagem, ele viu vestígios de sangue e imediatamente ligou para a polícia. Os policiais chegaram à casa em poucos minutos, mas já não havia nenhum sinal de Holly. O irmão dela contou sobre o sangue na garagem e descreveu aquele homem estranho. Além do traje camuflado, ele usava um boné, por isso o irmão não conseguiu ver seu rosto nem de relance. No entanto, ele se lembrou de que o homem tinha cabelos longos e escuros que chegavam até as costas. O irmão também contou que não conseguiu entender a conversa da irmã com aquele homem, mas ouviu que ele tinha uma voz bastante grave. Toda essa situação pareceu bastante estranha para a polícia, porém eles não se apressaram em iniciar uma investigação completa. A delegacia de polícia local praticamente não tinha experiência com casos desse tipo, por isso eles não sabiam o que fazer. Nas primeiras horas, eles não foram à floresta procurar a garota, não isolaram a casa e a garagem com sangue para buscar possíveis evidências e nem mesmo interrogaram os vizinhos. Nesse momento, os pais de Holly já haviam chegado em casa e logo começaram a perceber que os policiais não estavam fazendo absolutamente nenhum esforço para encontrar sua filha. No fim das contas, após inúmeros pedidos para que a investigação fosse iniciada, os oficiais começaram a vasculhar a floresta, conversaram com os vizinhos e envolveram peritos criminais para analisar o sangue encontrado na garagem. Eles também constataram que o namorado de Holly não poderia ser o homem com quem ela foi para a floresta. Além de, segundo o irmão, ele ser muito diferente fisicamente, os policiais confirmaram que, no momento do desaparecimento da jovem, ele estava caçando. As buscas na floresta não davam nenhum resultado e os investigadores solicitaram os dados de localização do telefone de Holly. Primeiro, ele se moveu para o norte durante 30 minutos, depois seguiu na direção oposta. O último sinal veio da floresta, a algumas centenas de metros da casa da jovem. Depois disso, ao que tudo indica, o telefone foi desligado. Os policiais foram vasculhar o local do último sinal e logo encontraram lá o telefone com o chip removido, mas não havia nenhum sinal da própria Holly ali. As buscas continuaram por vários dias, mas não deram resultados. No entanto, durante esse tempo, começaram a acontecer eventos bastante estranhos. Os moradores da pequena cidade começaram a encontrar nas ruas objetos que pertenciam a Holly. Primeiro, encontraram seu recipiente de comida, depois um recibo com o nome dela. Outro morador encontrou o cartão escolar da garota. Tudo isso parecia muito estranho, mas os policiais ainda não conseguiam entender quem estava deixando esses objetos. Sem se aproximar da localização da garota, os investigadores começaram a analisar a lista de todos os criminosos anteriormente condenados que moravam na região. Logo, eles chamaram a atenção para um morador local chamado Terry, que já havia sido detido várias vezes por abuso. Ao analisar o caso dele, os policiais descobriram que todas as suas vítimas tinham aproximadamente a mesma idade e tipo físico que Holly. Além disso, ele correspondia à altura e ao porte físico, por isso os investigadores começaram a considerar sua possível ligação com o sequestro. Eles conseguiram um mandado para revistar sua casa, mas não encontraram nenhuma evidência lá. Em seguida, eles instalaram uma escuta telefônica em seu telefone e durante várias semanas monitoraram todas as suas conversas. No entanto, mesmo assim, a polícia não conseguiu obter nenhuma confirmação do envolvimento de Terry. Os investigadores continuaram a analisar outros suspeitos, além de expandir constantemente a área de buscas. A cada semana que passava, mais voluntários se juntavam a eles, mas as operações de busca continuavam sem trazer nenhum resultado. Durante os meses seguintes, praticamente não houve nenhum avanço nesse caso. Com o tempo, a polícia interrompeu as buscas em terra, concentrando-se na investigação de possíveis suspeitos, mas isso não levou a nada. Os familiares de Holly estavam inconsoláveis de tanta dor. Eles não faziam a menor ideia do que exatamente havia acontecido com ela, onde a jovem estava ou se ainda estava viva. A família dela também acusava o departamento de polícia local de não se esforçar o suficiente, especialmente nos primeiros dias. Olhando para trás, os parentes perceberam que a polícia praticamente não tomou nenhuma medida nas primeiras 72 horas, que são críticas.
Mas apesar de sua insatisfação, reclamações e tentativas constantes de conseguir uma investigação mais ativa, o destino de Holly permanecia desconhecido. Isso continuou por 3 anos até que um acontecimento bastante inesperado ocorreu nesse caso. Em março de 2014, a polícia prendeu um morador local chamado Dylan. Ele já era conhecido pela polícia por seu vício em substâncias proibidas, e o motivo da prisão foram acusações de posse ilegal de armas. Ele foi levado para interrogatório, onde inesperadamente contou que tinha visto Holly após seu sequestro. Segundo ele, no dia do desaparecimento da garota, ele foi até a casa do irmão, Zach, para pegar o carro. Ao entrar na sala de estar, viu seu irmão e o amigo em comum deles, Jason. No entanto, havia mais uma pessoa no cômodo. Holly estava sentada em uma poltrona e parecia assustada. O irmão contou a Dylan que havia sequestrado ela. Depois disso, abusou da garota e até gravou o ocorrido com uma câmera. Sobre o destino de Holly, Dylan apenas disse que ela foi morta pouco depois do sequestro, mas que ele não participou disso. Por fim, ele acrescentou que naquele dia, seu irmão estava vestido com uma roupa camuflada. Os policiais levaram Zach e Jason para interrogatório, porém eles negaram qualquer envolvimento no desaparecimento de Holly. Os investigadores também revistaram as casas deles em busca de qualquer evidência e daquela gravação em vídeo em que a vítima foi abusada, mas não conseguiram encontrar nada disso. Logo depois disso, uma mulher procurou a polícia e contou mais uma notícia inesperada. Segundo seu relato, ela morava na mesma casa com um homem chamado Jeffrey, e certa vez ele lhe mostrou um trecho de vídeo em que um homem abusava de uma garota. Jeffrey contou que essa garota era Holly e o homem no vídeo era Zach. Ele também acrescentou que o vídeo foi gravado por seu irmão Mark. Os detetives se encontraram com essa mulher e pediram que ela ligasse para Jeffrey com a ligação sendo gravada. Ela concordou e durante a conversa tocou no assunto daquele vídeo. Pela resposta do homem, os policiais não tiveram mais dúvidas de que ele realmente havia mostrado aquela gravação a ela. E Jeffrey, junto com o irmão, foi preso. Durante o interrogatório, eles declararam que não tinham nenhuma relação com o desaparecimento de Holly e não sabiam de que vídeo se tratava. Quando os investigadores tocaram para Jeffrey a gravação da conversa dele com aquela mulher, ele respondeu que não tinha entendido bem a pergunta dela. Além disso, ele acrescentou que sua ex-namorada se chama Holly e talvez ele tenha entendido errado. Os policiais revistaram as casas deles, examinaram todos os dispositivos, mas não conseguiram encontrar aquele vídeo. Além disso, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que os irmãos conheciam os outros 3 suspeitos. No final, tiveram que liberar os irmãos, pois apenas o depoimento da testemunha não era suficiente. No entanto, enquanto os policiais tentavam estabelecer uma ligação dessas pessoas com Zach, eles chegaram a mais um suspeito. Os investigadores descobriram que um homem chamado Shane havia ligado várias vezes para Zach no dia do desaparecimento de Holly. E decidiram conversar com ele. Eles supunham que Zach poderia ter pedido ajuda a ele para se livrar do corpo. E durante o interrogatório, Shane realmente confirmou que sabia onde os restos mortais da garota estavam escondidos. Os detetives lhe ofereceram imunidade total em troca de seu testemunho contra os outros envolvidos no caso, além de ajudar a encontrar o corpo. Shane concordou, mas por algum motivo ele não conseguiu levar a polícia até os restos mortais de Holly. No final, os investigadores cancelaram esse acordo e começaram a pensar em como obter confissões de todas essas pessoas ou encontrar pelo menos alguma evidência contra elas. Enquanto trabalhavam nessa direção, a polícia recebeu uma ligação. Em setembro de 2014, vários homens foram caçar em uma floresta a cerca de 30 quilômetros da casa de Holly. Um deles notou um balde grande entre a vegetação e decidiu olhar dentro. Ao virá-lo, o homem viu um crânio humano e informou a polícia sobre isso. Os peritos criminais encontraram restos parciais no local e os enviaram para o laboratório. Os investigadores imediatamente pensaram que eles poderiam pertencer a Holly, e a perícia confirmou essa hipótese. Devido ao fato de o corpo ter ficado lá por mais de 3 anos, foi extremamente difícil estabelecer todos os detalhes do assassinato. No entanto, a causa da morte era óbvia. Foi encontrado um orifício de bala no crânio, por isso a polícia não tinha dúvidas de que ela havia sido baleada. Depois que o corpo foi encontrado e o caso foi reclassificado como homicídio, os detetives se concentraram em 4 principais suspeitos que restaram: Zach, seu irmão Dylan, o amigo em comum Jason e o conhecido deles, Shane. Eles decidiram focar em Jason e o levaram para interrogatório. O homem continuou negando seu envolvimento, mas quando os policiais lhe disseram que ele poderia pegar prisão perpétua por assassinato, Jason concordou em dar um depoimento incriminando Zach. Segundo seu relato, no dia do desaparecimento de Holly, ele foi até Zach para comprar substâncias proibidas. Além de Zach, estavam na casa seu irmão e Shane.
Eles lhe contaram que mataram a garota e agora precisavam se livrar das provas. Zack também lhe mostrou o corpo de Holly, que estava no porta-malas do carro dele, enrolado em um cobertor. Eles pediram a Jason que os ajudasse a se livrar do corpo, e ele concordou. Ele contou que enquanto Shane queimava as coisas de Holly em um tambor, ele e Zack foram até a ponte sobre o rio Tennessee para jogar a garota na água. Mas quando eles a tiraram do porta-malas, Zack percebeu que ela ainda estava viva e a matou a tiros. Com medo de que o som do tiro pudesse atrair testemunhas, Zack decidiu mudar seu plano e esconder o corpo em outro lugar. Ele colocou Holly de volta no carro e foi para o outro lado, deixando Jason no caminho. Algum tempo depois, quando Zack entrou em contato, contou a Jason que havia escondido o corpo na floresta. No entanto, ele indicou a Jason um local diferente daquele onde os restos mortais foram finalmente encontrados. Quanto ao próprio momento do sequestro, o relato de Jason também continha pontos bastante estranhos. Segundo ele, inicialmente Zack, junto com seu irmão e Shane, foram até o irmão de Holly para ensiná-lo a fabricar substâncias proibidas. Lá, eles viram a garota e, ao que tudo indica, contaram a ela sobre seus planos. Ao ouvir isso, ela ficou indignada e começou a gritar com eles, mandando-os embora. O trio ficou com medo de que a garota chamasse atenção para suas atividades ilegais e decidiu sequestrá-la. Tudo isso parecia bastante estranho por vários motivos. Em primeiro lugar, o irmão de Holly afirmou que nunca teve vontade de fabricar substâncias proibidas e que nunca discutiu nada parecido com nenhum dos suspeitos. Em segundo lugar, quando ele acordou, o rapaz viu apenas uma pessoa ao lado de sua irmã. A única pessoa que correspondia à descrição dele em altura e porte físico não era Zack, mas sim Shane. Onde estavam os outros dois suspeitos nesse momento continuava sendo um mistério. Jason também acrescentou que após o sequestro, 3 de seus conhecidos levaram Holly para um celeiro antigo que pertencia à avó de Shane, onde a violentaram. Curiosamente, um cheque e o cartão escolar da vítima foram encontrados perto da casa de Shane, a menos de 100 metros de distância. No que diz respeito a Zack e seu irmão, a polícia também conseguiu encontrar uma série de evidências indiretas de seu envolvimento. Após o sequestro, vários vizinhos de Holly disseram ter visto uma caminhonete branca saindo da casa em alta velocidade, e Zack possuía justamente um veículo parecido. O carro dele também foi flagrado por uma das câmeras de segurança próximas à casa da vítima. A ex-namorada de Zack contou aos investigadores que às vezes ele a ameaçava dizendo: "Vou te amarrar do mesmo jeito que a Holly, e ninguém mais vai te ver." Outras testemunhas também afirmaram que ele, direta ou indiretamente, mencionou a ela seu envolvimento no desaparecimento dela. Os policiais também descobriram que Zack ameaçou seu irmão, prometendo jogá-lo no mesmo buraco ao lado dela se ele cooperasse com a investigação. Logo, os detetives souberam por um morador local que, após o assassinato, Shane e Zack lhe ofereceram uma pistola em troca de substâncias proibidas, e o homem aceitou. Depois disso, ele jogou a arma na água, de onde foi recuperada pela polícia. No entanto, não havia nenhuma evidência, como impressões digitais ou vestígios de DNA, então os peritos não conseguiram relacioná-la a esse crime. Enquanto a acusação se preparava para o julgamento, reunindo todas essas informações, ocorreu mais uma reviravolta inesperada no caso. Shane, que inicialmente concordou com o acordo, mas não conseguiu levar a polícia até os restos mortais de Holly, foi encontrado morto em um quarto de hotel. Os peritos concluíram que ele tirou a própria vida, mas as razões exatas para tal ato permaneceram desconhecidas. O advogado dele culpou a polícia por tudo, insistindo que os policiais ameaçaram seu cliente com penas de prisão sem fundamento. Foi decidido que os julgamentos dos suspeitos seriam realizados separadamente, e o primeiro da fila foi Zack. O julgamento dele começou em setembro de 2017, 6 anos após o assassinato. O homem recusou-se a admitir sua culpa, porém o depoimento de Jason, somado a todas as provas indiretas, jogou contra ele. Algumas semanas depois, o júri o considerou culpado de assassinato e o homem foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio, além de 2 penas de 25 anos cada por sequestro e abuso. Em janeiro do ano seguinte, começou o julgamento de seu irmão Dylan. Ele aceitou um acordo e se declarou culpado de colaborar no assassinato e no sequestro. Mas os termos do acordo não exigiam dele nenhum depoimento de confissão. No total, ele foi condenado a 35 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Quanto ao próprio Jason, levando em conta seu depoimento, ele foi condenado a 8 anos de prisão, com possibilidade de sair em liberdade condicional antes desse prazo. Assim, o caso de Holly foi oficialmente solucionado. Mas mesmo após as sentenças, ainda restaram perguntas. O principal problema era que a acusação não tinha nenhuma prova concreta que ligasse os suspeitos ao sequestro.
A polícia nunca encontrou impressões digitais, vestígios de DNA ou qualquer outra prova de que Holly poderia ter estado no carro ou na casa de Zack. Os familiares e advogados dos irmãos e de Shane insistiam que todo esse caso havia sido forjado e que a polícia primeiro forçou Dylan a dar um falso depoimento e depois fez o mesmo com Jason, ameaçando-o com prisão caso se recusasse. Além disso, as versões de Dylan e Jason sobre aquele dia eram contraditórias entre si. Inicialmente, Dylan disse que naquele dia foi até a casa do irmão para pegar o carro e lá encontrou Holly e Jason. Jason, por sua vez, afirmou que chegou à casa de Zack só depois que eles já haviam colocado o corpo de Holly no porta-malas e também contou que Dylan participou diretamente do sequestro. Além disso, foi destacado mais um fato interessante. De acordo com a investigação, a pessoa que levou Holly para a floresta foi Shane, pois ele era o único que correspondia à altura e compleição física descritas pelo irmão dela. No entanto, o homem tinha cabelos claros e curtos, enquanto o irmão viu um homem com cabelos longos e escuros. Um ex-funcionário do Departamento de Investigações do Tennessee, que participou da investigação em suas fases iniciais, também compartilhou alguns fatos curiosos. Segundo ele, eles solicitaram os dados de localização dos telefones de todos os suspeitos e nenhum deles estava próximo à casa de Holly. No entanto, trata-se da geolocalização por torres de telefonia celular, que mostra apenas uma área aproximada de tamanho considerável. O investigador também contou que encontraram uma impressão de palma na caminhonete de Holly, que não pertencia nem a ela, nem a seus parentes ou amigos. Ela também foi comparada com as palmas de todos os suspeitos, mas nenhuma delas coincidiu. No entanto, não havia nenhuma certeza de que a impressão tivesse, de fato, alguma relação com o caso. Quanto ao advogado de Zack, ele afirmou repetidamente que o assassino mais provável seria um homem chamado Terry, que foi investigado pela polícia nos primeiros meses. Como lembramos, na época os policiais o interrogaram, revistaram sua casa e instalaram escutas, mas não encontraram nenhuma evidência de seu envolvimento. Além disso, a esposa de Terry disse que naquela manhã ela estava em casa com ele, e o homem estava instalando uma nova banheira. No entanto, o advogado afirmou que esse álibi pode ser falso. Segundo ele, na verdade, naquela manhã a mulher estava no trabalho e Terry ligou para ela. Na loja onde o homem supostamente comprou a banheira, também não conseguiram confirmar que a venderam para ele. Além disso, após o sequestro de Holly, Terry cortou seus longos cabelos pretos e passou a usar um corte curto. De acordo com o advogado, sua esposa não só poderia ter fabricado um álibi para ele, como também poderia ter ajudado Terry a cometer os crimes. O homem tinha várias condenações por abusos contra outras garotas e, em alguns casos, a mulher o ajudava a perseguir as vítimas. E, por fim, os peritos não conseguiram excluir a possibilidade de que a impressão da palma encontrada no carro de Holly pertencesse a Terry, embora em todos os outros casos eles tivessem certeza de que as impressões não coincidiam. Mas, apesar de tudo isso, a acusação insistia que a culpa dos suspeitos estava suficientemente comprovada e que havia muitos fatores indiretos apontando para o envolvimento deles. Jason passou apenas 3 anos na prisão após o que foi libertado antecipadamente. Mas apenas alguns meses depois, o homem foi detido sob acusações relacionadas à posse de armas e voltou para trás das grades para aguardar julgamento. No início de 2024, o homem de repente declarou que seu depoimento havia sido inventado e que, na verdade, ele não viu Holly naquele dia. Jason afirmou que decidiu inventar toda essa história para evitar uma sentença de prisão perpétua. Por isso, criou esse relato e fez um acordo com a polícia. Logo depois disso, Zack entrou com um pedido para a realização de um novo julgamento. No entanto, no final de setembro de 2024, o pedido foi negado. O juiz concluiu que as palavras de Jason sozinhas não eram suficientes para reabrir o caso e que havia outras evidências circunstanciais contra Zack. Vale ressaltar que no momento em que fez a declaração sobre o falso testemunho, Jason ainda aguardava o início do julgamento pelo caso de posse ilegal de armas. Um mês antes da decisão sobre a revisão da sentença de Zack, o juiz condenou Jason a 19 anos de prisão. Não se pode descartar que seu súbito desejo de desmentir seu depoimento possa ter sido motivado pela intenção de influenciar seu próprio processo e, possivelmente, obter uma pena mais branda. Assim, os 3 continuam atrás das grades, e a única chance de conseguir uma revisão do caso será se seus advogados conseguirem encontrar novas evidências que ou refutem seu envolvimento ou apontem para a culpa de outras pessoas. Mas até agora não houve nenhum progresso nesse sentido, e a acusação considera que a culpa dos 3 é evidente. Compartilhe sua opinião sobre essa história nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir